Olá, meu querido irmão, minha amada irmã, que a paz que excede todo entendimento encontre o seu coração nesta manhã. Antes que o mundo lá fora comece a sua sinfonia de ruídos, de pressões, de demandas e de ansiedades, eu convido você a entrar neste santuário de silêncio, neste espaço sagrado que estamos criando juntos. Agora, na presença do Altíssimo, respire fundo. Sinta o ar enchendo os seus pulmões. É o sopro da vida, um presente renovado, uma nova página em branco que o Criador lhe concede. Talvez você tenha acordado com o peso do ontem ou com ansiedade pelo que o hoje trará. Talvez o seu corpo esteja cansado, a sua mente agitada e a sua alma sedenta. Quero que saiba que você não está só. Há um convite divino ressoando no universo, especialmente para você, nesta manhã. Um convite que o salmista Davi entendeu com uma profundidade que ecoa através dos séculos. É um convite para o descanso verdadeiro, para a segurança inabalável. É a melodia suave do Salmo 62 que nos embala hoje. E a sua primeira nota é um bálsamo para nossa alma. Somente em Deus a minha alma espera silenciosa. Telivem, minha salvação. Sinta essa verdade, penetrando cada fibra do seu ser. Somente em Deus, não nas circunstâncias, não na aprovação das pessoas, não no saldo da sua conta bancária, não na sua própria força ou inteligência, somente em Deus. A nossa alma, por natureza, é inquieta. Ela procura, busca, anseia por um lugar de repouso. E nós, em nossa jornada humana, tentamos fazê-la descansar em tantas coisas frágeis. Colocamos nossa esperança em promessas humanas, que se quebram, em seguranças materiais que a traça e a ferrugem consomem, em elogios que são tão voláteis quanto o vento. E o resultado é sempre o mesmo: exaustão, decepção, um profundo senso de instabilidade. Mas a palavra de Deus hoje nos reposiciona. Ela nos chama de volta ao centro, ao único ponto de equilíbrio verdadeiro. A sua alma, a minha alma, foi desenhada para encontrar descanso em seu Criador. É como uma chave e sua fechadura. Podemos tentar forçar a chave em outras portas, mas ela só encontrará seu encaixe perfeito, sua função plena, na fechadura para a qual foi feita. Assim é a nossa alma com Deus. Permita que essa espera seja silenciosa. O mundo grita por nossa atenção, as preocupações sussurram mentiras em nossos ouvidos. Durante a madrugada, o medo ecoa em nossos pensamentos. Mas o convite é para silenciar. Tudo isso é um ato de fé intencional. É dizer: vozes da dúvida, eu não lhes darei audiência agora. Inquietação, você não governará o meu coração. Passado de arrependimentos, futuro de incertezas, vocês se calam agora. Pois a minha alma escolhe esperar silenciosamente no único Deus que é fiel. E dessa espera, dessa confiança silenciosa, brota a certeza. Dele vem a minha salvação. A salvação de quê? Sim, a salvação eterna, a promessa da vida com Cristo, mas também a salvação de hoje. A salvação do desespero que quer nos afogar, a salvação do ciclo de pensamentos negativos, a salvação de uma decisão errada, a salvação de nós mesmos e de nossas próprias tendências autodestrutivas. Ele é a fonte. Não é algo que conquistamos, mas algo que recebemos quando nos aquietamos nele. O salmista continua, construindo sobre esta fundação de confiança, e nos dá uma das mais belas e poderosas declarações de fé de toda a Escritura. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa, não serei grandemente abalado. Vamos meditar sobre isso. Visualize uma rocha imensa, antiga, plantada nas profundezas da terra. As tempestades vêm, os ventos uivam, as ondas se chocam contra ela com fúria. E a rocha permanece. Ela não se move, ela não se desfaz. Ela é um símbolo de estabilidade, de permanência, de força inabalável. Agora, pense na sua vida. Pense nos ventos das más notícias, nas ondas de problemas financeiros, nas tempestades de conflitos nos relacionamentos, no terremoto de um diagnóstico inesperado. Tudo ao nosso redor parece areia movediça. O que era seguro ontem, hoje já não é. Pessoas em quem confiávamos nos falham. Planos que traçamos meticulosamente se desintegram. A nossa própria saúde pode nos trair. Se a nossa esperança estiver firmada em qualquer uma dessas coisas, nós viveremos em constante pânico, sempre tentando encontrar um chão firme que não existe. Mas Deus diz a você, nesta manhã: eu sou a sua rocha. Ancore a sua alma nele. Quando o vento da crítica soprar, agarre-se à rocha. Quando a onda da tristeza vier, suba na rocha. Quando o chão tremer sob os seus pés, saiba que a sua essência, o seu verdadeiro eu, está seguro na rocha eterna,
que é Cristo Jesus. Ele é a rocha da nossa salvação. E Ele é também a nossa defesa, o nosso alto refúgio. Imagine uma fortaleza impenetrável, com muralhas altas e torres de vigia. Lá dentro, os cidadãos estão seguros, protegidos dos ataques do inimigo. O inimigo pode cercar a fortaleza, pode atirar suas flechas de mentira, pode gritar suas ameaças de derrota, mas ele não pode entrar. Assim é o nosso Deus. Quando nos refugiamos nele, as acusações do inimigo perdem o seu poder. A voz que diz que você não é bom o suficiente se choca contra as muralhas da graça de Deus. A flecha da condenação é interceptada pelo escudo do perdão, que recebemos em Cristo. A ameaça de que você está sozinho e desamparado se dissipa. Quando o vigia da torre, o Espírito Santo nos lembra: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Por isso, o salmista pode declarar com ousadia: não serei grandemente abalado. Note a honestidade e o realismo dessa frase. Ele não diz, não serei abalado. Ele diz, não serei grandemente abalado. Isso é tão libertador. Ser cristão não significa que nunca sentiremos o impacto dos problemas. Não significa que não teremos momentos de tremor, de medo, de dor. O chão vai tremer. Nós vamos sentir o abalo. As lágrimas virão. A preocupação baterá à nossa porta. Somos humanos. O próprio Jesus se angustiou no Getsemane. A diferença não está na ausência do abalo, mas na sua magnitude e no seu resultado final. Estar na rocha não impede o terremoto, mas impede que sejamos engolidos pela fenda que ele abre. A nossa estrutura pode balançar, mas não iremos ao chão. A nossa paz pode ser momentaneamente perturbada, mas não será destruída. A nossa fé pode ser testada, mas não será aniquilada. A nossa fundação é segura. O abalo vem, mas ele não tem o poder de nos arrancar da mão de Deus. Ele não tem o poder de nos separar do amor de Cristo. Ele não tem o poder de roubar a nossa salvação. Ele é apenas um abalo, não uma destruição. E essa certeza nos permite atravessar as tempestades da vida, não com a arrogância de quem se sente intocável, mas com a confiança humilde, quem sabe em quem está seguro. Davi então olha para a realidade de seus inimigos, para aqueles que se opunham a ele, e ele descreve a condição deles. Até quando maquinareis o mal contra um homem? Sereis mortos todos vós, sáreas como uma parede pendida e um muro prestes a cair. Ele via a falsidade daqueles que o cercavam, que só consultam para o derribar da sua excelência. Deleitam-se na mentira. Com a boca bendizem, mas no seu interior amaldiçoam. Talvez você se identifique com isso. Talvez você enfrente no seu trabalho, na sua família, ou até mesmo em seu círculo de amizades. Pessoas que sorriem para você, mas cujas intenções são duvidosas. Pessoas que se alegram com a sua queda e se incomodam com a sua bênção. Ou talvez os seus inimigos não sejam pessoas, mas forças invisíveis. O padrão de pensamento derrotista que você herdou, a voz da depressão, que mente sobre o seu valor, o espírito de vício que tenta derrubá-lo repetidamente. Davi nos mostra a verdadeira natureza desses adversários. Eles são como uma parede pendida, um muro prestes a cair. Na aparência, podem parecer fortes, imponentes, ameaçadores, mas a sua estrutura é comprometida. A sua fundação é falsa. Eles se baseiam na mentira, e a mentira não tem sustentação própria. É por isso que não precisamos temer. A verdade de Deus é a rocha sólida. A mentira do inimigo é o muro rachado. A qual dos dois você dará mais atenção? Qual dos dois você colocará o seu foco? O convite desta manhã é para desviar os olhos da parede que ameaça cair e fixa-los na rocha que jamais será abalada. A tendência humana é obcecar, sei com a ameaça, analisar o muro rachado de todos os ângulos, medir sua inclinação, calcular o momento de sua queda sobre nós. Deus nos convida a uma revolução de perspectiva. Vire as costas para o muro e contemple a majestade da sua fortaleza. É ali que a sua segurança reside. É ali que a sua paz é restaurada. E é com essa convicção, com essa segurança renovada, que a oração se torna não um ato de desespero, mas um derramar de confiança. O salmista nos faz um chamado direto, um convite que transcende o tempo e chega até nós agora. Confiai nele, ó povo, em todos os tempos. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Que convite maravilhoso. Confiar nele em todos os tempos. Não apenas nos tempos de alegria, quando é fácil louvar. Não apenas nos tempos de calmaria, quando é fácil descansar. Mas em todos os tempos. No tempo da incerteza, no tempo da dor, no tempo da espera. No tempo em que a promessa parece distante e a realidade é dura. É precisamente nesses momentos que a confiança se revela em sua forma mais pura
e poderosa. E como se manifesta essa confiança? Derramai perante Ele o vosso coração. Deus não quer uma oração polida, ensaiada, cheia de palavras bonitas, que não refletem o que está dentro de nós. Ele nos convida à vulnerabilidade total. Derramar o coração é abrir as comportas da alma, é tirar as máscaras. E dar, Senhor, estou com medo, estou confuso, estou magoado, estou com raiva, não entendo o que está acontecendo, sinto-me fraco. Sinto-me é apresentar a Ele os cacos do nosso coração, a bagunça dos nossos pensamentos. Eitia do Nazis. Imox, não há nada que você possa dizer que irá chocá-lo. Não há escuridão em você que o amor dele não possa iluminar. Não há ferida tão profunda que a sua graça não possa curar. Ele já conhece o seu coração. O convite para derramá-lo não é para que ele saiba, mas para que você experimente a libertação de entregar. É como limpar um armário entulhado. Enquanto a porta está fechada, o peso e a desordem estão lá, escondidos, mas ocupando espaço e gerando uma ansiedade latente. Abrir a porta e começar a tirar tudo peica por peica, entregando-os a alguém que pode restaurar, consertar e limpar. É um ato de libertação. Faça isso agora. Em silêncio ou em um sussurro, comece a derramar o seu coração diante do Senhor. Nomeie o seu medo. Entregue a sua preocupação específica. Confesse a sua frustração. Não guarde nada. Ele é o seu refúgio. Um refúgio não é um lugar que nos julga, mas um lugar que nos acolhe como estamos. Ele é o porto seguro onde a sua alma pode, finalmente, desabafar sem medo e encontrar acolhimento da vida contínua, contrastando a segurança em Deus com a falsidade das seguranças humanas. Certamente que os homens de baixa sorte são vaidade, e os homens de elevada sorte são mentira. Pesados numa balança, subiriam. São mais leves do que a vaidade. Que declaração forte! Seja o homem comum ou o homem poderoso, se colocados na balança da eternidade, são mais leves que um sopro. Isso não é para desprezar as pessoas, mas para nos alertar sobre onde colocamos a nossa confiança final. Colocar a nossa esperança em qualquer ser humano, não importa o quão bom, sábio ou poderoso ele seja, é construir sobre um fundamento instável. As pessoas mudam, falham, partem. Confiar na opinião delas para nossa autoestima é viver numa montanha russa e emotional. Confiar em sua força para nossa segurança é se apoiar num caniço quebrado. O Salmo continua o alerta: não confieis na opressão, nem vos desvaneçais na rapina. Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Aqui está um dos maiores testes da nossa fé no mundo moderno. Vivemos numa cultura que idolatra a riqueza, que nos diz que o sucesso financeiro é a medida do valor de uma pessoa e a fonte de sua segurança. A Bíblia não condena a riqueza em si, mas nos adverte ferozmente sobre o perigo de colocar o coração nela. O coração é o centro do nosso ser, a sede da nossa adoração e da nossa confiança. Se o nosso coração está posto nas riquezas, elas se tornam o nosso Deus. E esse Deus é cruel. Ele exige ansiedade constante, alimenta o medo da perda, promove a ganância e nos torna insensíveis ao próximo. O dinheiro pode comprar uma casa, mas não um lar. Pode comprar um remédio, mas não a saúde. Pode comprar uma cama confortável, mas não um sono tranquilo. Pode comprar companhia, mas não a verdadeira amizade. Quando as riquezas aumentam, a ordem divina é: não ponhais nelas o coração. Use-as com sabedoria, seja um bom mordomo, abençoe outros, mas mantenha o seu coração firmemente ancorado na rocha, no Deus que é o dono de todo o ouro e de toda a prata, e cuja presença é o nosso verdadeiro tesouro. A segurança que vem de um coração posto em Deus é uma paz que o dinheiro não pode comprar e que a crise econômica não pode roubar. E é então que o Salmo atinge o seu clímax, uma revelação gloriosa sobre a natureza de Deus, que deve ser o fundamento de toda a nossa vida de oração. Davi diz: uma coisa disse Deus, duas eu ouvi, que o poder pertence a Deus. Pare e pense na magnitude disso. Todo o poder, não uma parte, não a maioria. Todo o poder no céu e na terra pertence a Ele. O poder que criou o universo com uma palavra. O poder que abriu o mar vermelho. O poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. O poder que pode transformar um coração de pedra num coração de carne. Esse poder não está nas mãos dos governantes, dos exércitos, das corporações ou das forças da natureza. Eles são meros agentes secundários, permitidos ou restringidos por sua soberania. O poder final, absoluto e inquestionável, pertence a Deus. Quando você se sentir impotente diante de uma situação, lembre-se disso. O poder pertence a Deus. Quando as forças contrárias
parecerem esmagadoras. Declare esta verdade: o poder pertence a Deus. Quando o seu próprio esforço for insuficiente, descanse nesta certeza: o poder pertence a Deus. Isso deveria nos encher de um temor reverente, mas também de uma confiança extraordinária, pois este Deus Todo-Poderoso é o nosso Pai, a nossa rocha, o nosso refúgio. Mas se fosse apenas poder, poderíamos ter medo. Poder sem amor pode ser tirania, e é por isso que a segunda coisa que Davi ouviu é tão vitalmente importante: e a ti, Senhor, pertence a benignidade ou a misericórdia, o amor leal. Aqui está o equilíbrio perfeito do caráter de Deus. Ele é tudo poderoso e ele é todo amoroso. O seu poder infinito é sempre guiado pela sua misericórdia infinita. A sua força é usada para salvar, não para destruir. A sua soberania é exercida com um coração de pai. Ele não é um déspota cósmico, mas um salvador compassivo. O seu amor por você não é um sentimento fraco e impotente. É um amor respaldado por todo o poder do universo. E o seu poder sobre a sua vida não é exercido de forma fria e distante. É um poder guiado por um amor tão profundo que o levou a entregar o seu próprio filho na cruz por você. Quando você une essas duas verdades em seu coração, que Deus é todo-poderoso e que Ele é perfeitamente amoroso e misericordioso para com você, a sua fé encontra um terreno inabalável. Não há situação tão desesperadora que o seu poder não possa resolver. E não há falha tão grande da sua parte que o seu amor não possa perdoar. Ele tem o poder para mudar a sua circunstância, e o amor para querer fazer isso para o seu bem maior. Sei esta oração. Se esta meditação na palavra de Deus está tocando o seu coração e trazendo paz à sua alma, nesta manhã, eu gostaria de lhe fazer um convite gentil. Considere se inscrever neste canal, curtir este vídeo e, mais importante, compartilhá-lo com alguém que você sabe que precisa ouvir essa mensagem de esperança. Há tantas pessoas ao nosso redor vivendo com a alma cansada, construindo suas vidas sobre a areia movediça da incerteza. Ao compartilhar esta oração, você se torna um instrumento nas mãos de Deus para levar o convite do descanso na rocha a outros corações sedentos. Que esta corrente de fé e esperança não pare em você. Vamos juntos espalhar a verdade de que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. E é com a certeza deste poder e deste amor, desta rocha inabalável e desta misericórdia infalível, que nos preparamos agora para o passo seguinte da nossa jornada de oração. Tendo estabelecido em quem confiamos, tendo silenciado as vozes do medo e da dúvida com a verdade da sua palavra, somos agora convidados a ir mais fundo. O salmista conclui dizendo que Deus dá a cada um segundo a sua obra, o que nos lembra da importância de uma vida que responde a essa graça. E a maior obra que podemos realizar é a entrega completa do nosso coração, a rendição de nossa vontade, a consagração de todo o nosso ser a Ele. E é sobre essa entrega, sobre como podemos, na prática, colocar cada área da nossa vida, cada pedaço do nosso coração, nas mãos seguras do Pai, que continuaremos a nossa oração na segunda parte. Prepare o seu espírito, pois agora vamos aprofundar a entrega do nosso coração a Deus. Meu amado irmão, minha amada irmã, aqui estamos, firmados na verdade de que o poder e o amor pertencem ao nosso Deus, com os pés sobre a rocha que não se abala. E é a partir deste lugar de segurança, e somente a partir dele, que podemos dar o passo mais corajoso e mais libertador de todos: a rendição completa. Pois a verdadeira entrega não nasce do medo de um tirano, mas da confiança em um Pai amoroso e todo-poderoso. Entregar-se a Ele não é se jogar em um abismo de incertezas, mas se lançar nos braços eternos que nos sustentam. O salmista nos convidou a derramar o nosso coração. E é isso que faremos agora, sem reservas, sem máscaras, em um ato de profunda sinceridade, pois de que adianta dizermos que Ele é a nossa rocha, se continuamos a carregar o peso do mundo em nossos próprios ombros? De que serve chamá-lo de fortaleza se permitimos que o inimigo habite em nossa mente e emoções? A fé genuína se manifesta em uma entrega genuína. Então, eu o convido nesse instante sagrado a se juntar a mim, em um ato de quebrantamento. A palavra nos garante em Salmo 51 que os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. O quebrantamento não é fraqueza, é o pré-requisito para a verdadeira força. É o reconhecimento honesto da nossa própria insuficiência, da nossa necessidade desesperada por um Salvador. É o esvaziar do nosso eu para que possamos ser preenchidos por Ele. E esse esvaziamento começa com a confissão. Vamos juntos apresentar ao Senhor as áreas de nossa vida que tentamos esconder, as falhas que nos envergonham, os fardos que nos exaurem.
Pai amado. Em nome de Jesus, nos apresentamos diante de Ti, não com base em nossa própria justiça, pois sabemos que todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus. Viemos porque o véu foi rasgado, porque o caminho até o Santo dos Santos foi aberto pelo sangue do Cordeiro. E aqui, em Tua presença de luz e verdade, onde nada pode ser escondido, nós começamos a derramar nosso coração. Senhor, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados de pensamento. Perdoa-nos pelo orgulho que nos faz crer que somos melhores, que os outros, que nos impede de pedir ajuda, que nos cega para as nossas próprias falhas. Perdoa a inveja que envenena nossa alma quando olhamos para as bênçãos dos outros, em vez de sermos gratos pelas nossas. Perdoa os pensamentos de julgamento, a crítica silenciosa que fazemos sobre irmãos e irmãs, esquecendo-nos da trave em nosso próprio olho. Perdoa os pensamentos de cobiça, de malícia, de amargura, e acima de tudo, Senhor, perdoa-nos pelo pecado da incredulidade, que é a raiz de toda a nossa ansiedade. Perdoa-nos por cada vez que duvidamos da Tua bondade, por cada vez que questionamos, Tu, Pater, por cada vez que nos esquecemos que Tu és a nossa rocha. Nós confessamos esses pensamentos, apteio e clamemos, purifica a nossa mente, Senhor. Leva cativo todo pensamento à obediência de Cristo, como nos ensina a Tua palavra. Nós entregamos a Ti a nossa mente. Nós também derramamos diante de Ti, Pai, os nossos pecados em palavras. Senhor, como pecamos com a nossa língua. Ei, Tua palavra diz que a língua é um pequeno membro, mas que pode incendiar uma grande floresta. Perdoa-nos, Deus, por cada palavra de fofoca que proferimos, por participarmos de conversas que mancharam a reputação de alguém. Perdoa-nos por cada palavra áspera, impaciente e raivosa que dirigimos àqueles que mais amamos. Perdoa-nos pelas mentiras, pequenas ou grandes, que contamos para nos proteger, para levar vantagem ou para parecer melhores do que somos. Perdoa-nos pela murmuração e pela queixa constante, que demonstra um coração ingrato e desconfiado da Tua soberania. Perdoa-nos pelo silêncio quando deveríamos ter falado uma palavra de encorajamento, de verdade, de defesa do oprimido. Perdoa-nos, Senhor. Nós nos arrependemos e clamamos como o salmista: põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Que as nossas palavras a partir de hoje sejam para edificar, para abençoar, para trazer vida, que de nossa boca proceda a bênção e não a maldição. Nós entregamos a Ti as nossas palavras. E agora, Senhor, com um coração contrito, nós confessamos os nossos pecados de omissão e as nossas falhas em amar. A Tua palavra resume toda a lei, em amar a Ti sobre todas as coisas e ao nosso próximo, como a nós mesmos, e nós falhamos, Senhor. Falhamos em Te amar com todo o nosso coração, alma e entendimento. Colocamos tantos outros deuses em Teu lugar, o Deus do conforto, o Deus do sucesso, o Deus da opinião alheia, o Deus do nosso próprio eu. Perdoa-nos pela mornidão espiritual, pela oração apressada, pela leitura superficial da Tua palavra. Perdoa-nos por não buscarmos a Tua face com a intensidade que Tu mereces. E perdoa-nos pela nossa falha em amar o nosso próximo. Perdoa-nos pela indiferença diante do sofrimento, pela falta de compaixão, pelo egoísmo que nos impede de compartilhar nosso tempo, nossos recursos, nosso coração. Perdoa-nos por cada oportunidade de estender a mão que nós ignoramos, por cada ato de serviço que deixamos de fazer. Reconhecemos, ó Deus, que sem Ti somos como um galho seco, incapazes de produzir qualquer fruto de amor verdadeiro. Por isso, nós nos arrependemos e clamamos por um novo coração, um coração que arda de amor por Ti e que transborde em amor. Pelos out, nós entregamos a Ti os nossos afetos e as nossas prioridades. A Tua palavra nos promete em 1 João 1:9, que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós nos apegamos a essa promessa agora. Cremos que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Recebemos o Teu perdão não como algo que merecemos, mas como um presente da Tua graça imensurável. Esvaziados da culpa do pecado, continuamos a derramar o nosso coração, entregando agora os nossos medos. Senhor, Tu és a nossa fortaleza, o nosso alto refúgio, e ainda assim, tantas vezes, nós vivemos como órfãos assustados. Nós Te entregamos neste momento o medo do futuro, a ansiedade sobre o amanhã, sobre o que vai acontecer com a nossa família, com o nosso trabalho, com a nossa saúde. Nós escolhemos crer na Tua palavra que diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Nós entregamos o fardo da preocupação,
Aos teus pés escolhemos descansar na tua providência soberana. Nós te entregamos o medo do fracasso, o medo de não sermos bons o suficiente, de não alcançarmos as expectativas, de decepcionarmos a ti e aos outros. Liberta-nos, Senhor, da tirania da performance e ajuda-nos a encontrar nosso valor unicamente em sermos teus filhos amados. Nós te entregamos o medo da doença e da morte. Esse medo profundo que tenta paralisar a nossa fé. Lembra-nos que tu és o Senhor da vida, que os nossos dias estão contados em teu livro, e que nem a vida nem a morte podem nos separar do teu amor em Cristo Jesus. Nós te entregamos o medo da solidão, o medo de sermos abandonados, rejeitados ou esquecidos. Preenche cada vazio em nosso coração com a certeza da tua presença constante. Tu que prometeste, nunca te deixarei, nem te desampararei. Cada medo específico, cada fobia, cada pânico que assalta a nossa alma na calada da noite, nós o nomeamos diante de ti agora e o colocamos sobre o teu altar. Recebemos em troca o teu Espírito, que a tua palavra diz que não é de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Nós entregamos a ti todos os nossos medos, continuamos esta jornada do entrega, soltando agora as rédeas do controle. Senhor, como amamos a ilusão de que estamos no controle, tentamos controlar nossas finanças, nossos relacionamentos, nossa carreira, nosso futuro, cerramos os punhos, traçamos nossos planos e nos desesperamos quando as coisas não saem como queremos. Nesta manhã, nós abrimos as nossas mãos, nós reconhecemos que a soberania pertence a ti, nós declaramos que tu és o oleiro e nós somos o barro. Nós renunciamos ao direito de entender tudo, nós renunciamos à necessidade de ter um plano B, caso o teu plano não nos agrade. Nós abraçamos a sabedoria de Provérbios 3:5-6. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Entregamos a ti a nossa carreira e o nosso futuro profissional. Guia-nos, abre as portas que ninguém pode fechar, e fecha aquelas em que não devemos entrar. Entregamos a ti as nossas finanças. Ensina-nos a ser bons mordomos, a viver com generosidade e contentamento, confiando em ti como nosso provedor. Entregamos a ti os nossos relacionamentos mais preciosos, nosso cônjuge, nossos filhos, nossos pais, nossos amigos. Nós os liberamos da pressão de preencher as nossas necessidades e os entregamos ao teu cuidado perfeito. Ensina-nos a amá-los com o teu amor. Senhor, nós abrimos mão do controle. Nós nos rendemos ao teu senhorio. A tua vontade, não a nossa, seja feita. Nós entregamos a ti a nossa vontade. Kura. Você se sente cansado, exausto pela batalha, esgotado pelo peso que carregou por tanto tempo? O ato de entregar, embora libertador, pode nos deixar sentindo-nos vazios e frágeis. Mas Deus nunca nos deixa vazios. Ele esvazia para poder encher, e agora o Espírito Santo, o sopro do Todo-Poderoso, está insuflando nova vida em seu ser. Lembre-se da promessa de Isaías 40. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Você esperou no Senhor. Você derramou seu coração. Agora é o tempo da renovação. Sinta uma nova força fluindo para sua alma cansada. Sinta a sua vida revigorando o seu espírito abatido. Ele está trocando o seu fardo pesado pelo jugo suave e pelo fardo leve de Cristo. Ele está renovando a sua mente, clareando a confusão. Ele está renovando a sua esperança, substituindo o pessimismo pela expectativa alegre do que ele fará. Ele está pegando os cacos do seu coração, que você entregou, e não apenas os consertando, mas fazendo um vaso novo, mais forte e mais belo do que antes. Um vaso para a sua honra, capaz de conter a sua glória. Você entrou nesta oração, talvez se sentindo fraco, quebrado ou exausto, mas a obra do Espírito é transformar a nossa fraqueza no palco do seu poder. Como ele disse a Paulo, e diz a você agora: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Receba a sua graça, receba o seu poder, receba a sua vida, essa paz que você está sentindo agora, essa sensocal do alívio e leveza. É um presente precioso demais para ser guardado apenas para você. Ela foi feita para transbordar. Enquanto você repousa na presença restauradora de Deus, pense em alguém. Talvez um nome ou um rosto já tenha surgido em sua mente e em seu coração. Alguém que você sabe que está lutando, que está carregando um fardo pesado, que está vivendo com a alma cansada e sem paz. E o encorajou, como um ato de amor e ministério,
a compartilhar esta oração com essa pessoa. Envie uma mensagem, faça uma ligação, seja o canal através do qual o convite para o descanso na rocha possa chegar a mais um coração necessitado. Vamos ser agentes da paz de Cristo neste mundo tão conturbado. E agora, meu querido irmão, minha querida irmã, com o coração confortado, a alma sendo restaurada e o espírito em paz, nós não terminamos a nossa jornada. Na verdade, ela está apenas começando. O que vivemos aqui não foi um evento isolado, para nos sentirmos bem por um momento. Foi uma obra de fundação. Deus não apenas nos conserta para nos deixar na prateleira, Ele nos restaura para nos enviar em missão. Ele nos cura para que sejamos curadores. Ele nos fortalece para que possamos permanecer firmes nas batalhas que virão. Tendo recebido a paz, o próximo passo é aprender a caminhar nela. Tendo fortalecidos, o próximo passo é aprender a usar essa força. A obra da restauração nos prepara para a jornada do fortalecimento. Por isso, nossa próxima oração será sobre como edificar sobre esta fundação sólida, como construir muros de disciplina espiritual, como nos revestir de toda a armadura de Deus para que possamos resistir no dia mau e, tendo feito tudo, permanecer firmes. Prepare seu coração, pois, tendo sido restaurado pela paz de Deus, agora aprenderemos a nos tornar guerreiros inabaláveis, fortalecidos na fé e no poder do seu Espírito. Meu querido irmão, minha amada irmã, aqui estamos, de pé, não mais prostrados pela dor ou pelo peso da culpa, mas erguidos pela mão graciosa do nosso Deus. A paz que você sente, a leveza em sua alma, é o testemunho da obra fiel do Espírito Santo. Mas a jornada da fé não é vivida apenas nos vales do quebrantamento ou nos picos da restauração. Ela é vivida na planície do dia a dia, onde os ventos da adversidade sopram e as vozes da dúvida tentam nos derrubar da rocha sobre a qual fomos firmados. Por isso, este momento da nossa oração, o crucial, é o momento em que passamos de receptores passivos da graça para proclamadores ativos da verdade. É o momento em que ensinamos a nossa alma a cantar, mesmo quando a melodia do mundo é de desespero. A nossa fé não é um sentimento frágil que depende das circunstâncias. É uma convicção robusta, uma declaração de lealdade a um rei soberano, independentemente do que os nossos olhos veem ou o nosso coração sente. É hora de fortalecer o que foi restaurado. É hora de edificar sobre a fundação. É hora de declarar a sua fé. Junte-se a mim agora, não com uma voz de súplica, mas com uma voz de proclamação. Vamos declarar quem Deus é e quem nós somos nele. Com a autoridade de filhos de Deus, nós declaramos a soberania do nosso Pai. Eu declaro, e convido você a declarar comigo: Deus está no trono. Ele reina. O meu mundo pode parecer caótico. As notícias podem ser assustadoras, os meus problemas podem parecer intransponíveis, mas acima de tudo isso, o meu Deus reina em majestade. Ele não foi pego de surpresa pela minha situação. Ele não está confuso sobre o meu futuro. Ele não está ansioso sobre a minha crise. Como está escrito em Daniel, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há possa deter a sua mão, nem lhe dizer: que fazes? Portanto, eu escolho submeter a minha perspectiva limitada à sua visão ilimitada. Eu renuncio à necessidade de entender todos os porquês e abraço a certeza de confiar no quem. Eu declaro que Ele é o Alfa e o Ômega, o começo e o fim de minha história. Ele está tecendo cada detalhe, cada alegria, cada dor, cada vitória e cada aparente derrota em um plano perfeito para a sua glória e para o meu bem. Eu declaro que a minha vida não é governada pelo acaso, pelo destino ou pelas decisões de outras pessoas. A minha vida está segura em suas mãos soberanas. Por isso, a minha alma pode encontrar descanso não na ausência de problemas, mas na presença de um Deus soberano que está no controle de todas as coisas. Eu confio em sua soberania. Agora, vamos declarar a sua fidelidade. A soberania de Deus poderia ser assustadora se Ele não fosse perfeitamente bom e fiel. Eu declaro, com toda a convicção do meu ser, o meu Deus é fiel. A sua fidelidade não depende da minha fidelidade. A sua bondade não flutua de acordo com o meu comportamento. O seu amor por mim não é condicional, como o profeta Jeremias proclamou em meio à desolação. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Nesta nova manhã, eu proclamo que a sua misericórdia se renovou para mim. O seu perdão está disponível. A sua graça me basta. Eu olho para o meu passado e vejo o rastro da sua fidelidade. Quantas vezes Ele me livrou, quantas vezes Ele me proveu, quantas vezes Ele me consolou
Quantas vezes Ele me guiou quando eu estava perdido, e o Deus que foi fiel ontem, será fiel hoje, e o será para sempre. Portanto, eu me recuso a permitir que as circunstâncias presentes me façam ter amnésia espiritual. Eu me lembro de suas obras. Eu me lembro de suas promessas. Eu me agarro à verdade de que, como está escrito em Hebreus, aquele que fez a promessa é fiel. E porque Ele é fiel, eu posso confiar nele com o meu futuro incerto. Eu posso entregar meus sonhos em suas mãos. Eu posso descansar na certeza de que Ele completará a boa obra que começou em mim. Eu declaro que a fidelidade de Deus é a âncora da minha alma, firme e segura, e com base na soberania e na fidelidade dele, nós agora declaramos a nossa identidade nele. O inimigo de nossas almas trabalha incansavelmente para nos rotular com nossas fraquezas, nossos pecados passados e nossos medos. Mas hoje, nós nos levantamos e rejeitamos cada rótulo falso. Eu declaro que não sou um escravo do medo, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Eu declaro que não sou um órfão desamparado, mas um filho amado, co-herdeiro com Cristo, com o direito de clamar Abba, Pai. Eu declaro que não sou uma vítima das circunstâncias, mas que em todas estas coisas, sou mais do que vencedor, por meio daquele que me amou. Eu declaro que a fraqueza que sinto em mim mesmo, não é o fim da história, pois a palavra me diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu declaro que a minha força não vem de minha própria determinação, mas do Senhor. É nele que eu vivo, me movo e eu declaro que o maior é o que está em mim, do que o que está no mundo. O Espírito Santo, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita em mim. Portanto, eu não enfrento este dia sozinho. Eu não luto minhas batalhas com minhas próprias forças. Eu me revisto da força do meu Deus. Eu sou forte no Senhor e na força do seu poder. E por causa desta identidade segura, eu declaro a promessa que ecoa por toda a Escritura. De Isaías a Romanos, todo aquele que nele crer, não será confundido. A minha esperança não está em mim mesmo, em minhas habilidades ou em minha justiça. A minha esperança está firmada em Cristo, a rocha. E essa esperança não decepciona. Não serei envergonhado. Não serei abalado. Não serei confundido. Fortalecidos nesta verdade, vamos declarar o poder da oração. A oração não é uma prática religiosa passiva. É o nosso meio de comunicação com o quartel-general do céu. É o lugar onde a nossa fraqueza se conecta com o poder ilimitado de Deus. É o campo de batalha onde as vitórias espirituais são conquistadas antes de se manifestarem no mundo físico. Eu declaro que a minha oração tem poder. A palavra me garante que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Eu declaro que, quando oro, o céu se move. Eu declaro que, quando oro de acordo com a vontade de Deus, Ele me ouve. E se Ele me ouve, eu tenho os pedidos que lhe fiz. Eu me recuso a acreditar na mentira de que minhas orações são inúteis ou que minhas palavras se perdem no ar. Eu declaro que minhas orações são como incenso que sobe diante do trono de Deus. Eu declaro que a oração muda a mim antes de mudar as minhas circunstâncias, alinhando o meu coração com o coração do Pai. Eu declaro que a oração é a chave que abre os tesouros da sabedoria, da orientação e da força de Deus para o meu dia. Portanto, eu me comprometo a ser uma pessoa de oração. Eu não tratarei a oração como um pneu sobressalente, a ser usado apenas em emergências, mas como o volante que guia cada momento da minha vida. Eu confio no poder da oração. Agora, tome posse de todas essas declarações. Esta é a sua armadura espiritual. Quando a voz da dúvida surgir ao longo do dia, contra-ataque com a declaração da soberania de Deus. Quando o sentimento de desânimo tentar se instalar, levante o escudo da fidelidade de Deus. Quando a tentação de se sentir inferior ou derrotado aparecer, empunhe a espada da sua identidade em Cristo. Não seja um ouvinte passivo da verdade. Seja um praticante, um proclamador. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Isso inclui ouvir a si mesmo declarando a palavra de Deus sobre a sua própria vida. Fale essas verdades para a sua alma. Ordene que a sua alma bendiga ao Senhor, como fez Davi. Lembre-se, nosso descanso em Deus. O tema central do Salmo 62 não é um descanso passivo e preguiçoso. É um descanso vigilante e confiante, como o de um soldado que descansa dentro da fortaleza, sabendo que as muralhas são seguras e o rei é invencível. Essa confiança ativa é o que nos impede de sermos abalados. A tempestade pode rugir do lado de fora das muralhas, mas dentro da fortaleza da sua presença, fortalecidos por essas verdades, nós permanecemos firmes. Se esta jornada de oração, este processo de edificar a sua fé dia após dia,
tem sido uma bênção para você. Eu quero convidá-lo a torná-la um hábito diário. A força espiritual não é construída em um único dia, mas na constância, na repetição diária da busca pela presença de Deus e da proclamação da sua verdade. Se você deseja continuar orando conosco, recebendo força, paz e Daerko a cada manhã, eu o encorajo a se inscrever no canal e ativar as notificações. Ao fazer isso, você não está apenas clicando em um botão, você está fazendo um compromisso com o seu próprio crescimento espiritual e se juntando a uma comunidade de fé que está buscando a Deus juntos, diariamente. E agora, meu irmão, minha irmã, com o nosso espírito fortalecido, nossa fé declarada e nossa posição na rocha reafirmada, não podemos mais olhar apenas para dentro. Um exército não treina apenas para se admirar em sua armadura, ele treina para a batalha. Uma fortaleza não é construída para o conforto de seus habitantes, mas para ser uma posição estratégica de defesa e ataque. A força que recebemos de Deus não é para nosso próprio benefício exclusivo. Ela nos capacita a lutar pelos outros. Tendo firmado nossa própria casa espiritual, agora somos chamados a subir nas muralhas da intercessão. Somos chamados a olhar para o campo de batalha e lutar por nossos irmãos e irmãs, por nossa cidade, por nossa nação. A nossa oração agora se moverá da edificação pessoal para a intercessão poderosa e a batalha espiritual. Prepara seu coração, pois como um soldado fortalecido e posicionado, agora vamos nos engajar na luta, usando as armas espirituais que Deus nos deu para destruir as fortalezas do inimigo e clamar pela vitória do reino de Deus na vida daqueles que... A nossa jornada de oração está prestes a se tornar uma ofensiva de fé, meu amado irmão, minha amada irmã, de pé sobre a rocha eterna, fortalecidos em nossa fé e revestidos com a armadura de Deus. Nosso tempo de introspecção e edificação pessoal agora se transforma em ação. A força que recebemos não é um tesouro a ser enterrado, é uma arma a ser empunhada. A paz que nos inunda não é um refúgio para nos escondermos do mundo. É a própria atmosfera do reino que carregamos para os lugares de conflito. Agora, como atalaia sobre os muros, como soldados no exército do Deus vivo, nós voltamos nosso olhar para fora, não mais focados apenas em nossas próprias necessidades, mas prontos para lutar em favor de nossos irmãos, de nossas famílias, de nossa geração. Antes de avançarmos, vamos firmar nossos pés na autoridade que nos foi delegada. Não lutamos em nosso próprio nome ou com nossa própria força. Lutamos em nome daquele que despojou principados e potestades e triunfou sobre eles na cruz. É o próprio Jesus, quem nos diz, em Lucas 10:19, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Nós não imploramos por autoridade, nós a recebemos como uma herança, e caminhamos nela, e ele também nos deu as chaves do reino, declarando em Mateus 18:18, em verdade vos digo, que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Portanto, com essa autoridade divina, em nome de Jesus, começamos agora a interceder e a batalhar. Primeiramente, nos colocamos na brecha por nossas famílias e nossos lares. Senhor, Tu és o arquiteto da família. O inimigo tem atacado esta instituição sagrada com fúria, trazendo divisão, contenda, frieza e adultério. Mas nós nos levantamos agora como reparadores de brechas, como restauradores de veredas, para que se possa habitar, como promete a Tua palavra. Em nome de Jesus, nós declaramos a restauração de casamentos que estão por um fio, onde há um muro de silêncio e amargura, nós ordenamos que ele venha abaixo. Nós liberamos o perdão, a comunicação e a ternura do primeiro amor. Nós quebramos toda a seta de divórcio, toda palavra de maldição lançada contra essas uniões. Nós declaramos sobre os casais a verdade de que aquilo que Deus uniu não separe o homem. Agora, nós clamamos pela salvação de nossos filhos e filhas. Nós os cobrimos com o sangue de Jesus, onde eles estiverem, na escola, na faculdade, no trabalho com meus amigos, nós declaramos que eles são propriedade do Senhor. Nós quebramos toda a cadeia de rebeldia, de vícios, de más companhias e de engano. Nós declaramos que nossos filhos não serão para a vergonha, mas para o louvor da glória de Deus. A Tua palavra promete que a descendência do justo será poderosa na terra. Nós nos apegamos a essa promessa e declaramos que nossos filhos e nossos netos servirão ao Senhor. Nós repreendemos todo espírito de contenda, de desrespeito e de desarmonia dentro de nossos lares. E liberamos a paz de Cristo, que excede todo entendimento, para governar em nossas casas. Que nossos lares sejam faróis de luz, refúgios de paz,
lugares onde a tua presença habita. Agora estendemos nossas mãos em oração por aqueles que estão enfermos e aflitos. Nós nos lembramos da obra de Jesus na cruz. Isaías 53 nos diz que ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E a palavra declara com poder: pelas suas pisaduras, fomos sarados. Baseados nesta verdade consumada, nós nos levantamos contra todo espírito de enfermidade. Em nome de Jesus, nós ordenamos que todo corpo doente seja restaurado. Nós falamos de cura para o câncer, para a diabetes, para as doenças cardíacas, para as condições autoimunes. Nós falamos de alinhamento para colunas, de restauração para órgãos, de renovação para células. Nós repreendemos dores crônicas, enxaquecas, alergias. Nós declaramos que o mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, vivifica também o nosso corpo mortal. Nós também nos levantamos contra as enfermidades da alma. Nós repreendemos o espírito de depressão, de ansiedade, de pânico. Nós quebramos o poder da tristeza profunda e da desesperança. Nós liberamos sobre cada mente atormentada a clareza e a sã consciência que temos em Cristo. Para cada coração quebrado pelo trauma, pela perda ou pelo abuso, nos declaramos a cura profunda do Consolador. Nós ordenamos que as memórias traumáticas percam o seu poder de paralisar e que as feridas emocionais sejam completamente cicatrizadas pelo bálsamo do Espírito Santo. Declaramos vida, saúde e integridade no corpo, na alma e no espírito, sobre o povo de Deus, em nome de Jesus. Com a autoridade do nome que está acima de todo nome, nós agora nos engajamos em batalha espiritual direta contra as obras das trevas. Nós não somos ignorantes quanto aos ardes do inimigo. E a nossa luta não é contra carne e sangue. Por isso, usamos as armas que não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Em nome de Jesus Cristo, nós quebramos o poder de toda corrente espiritual. Nós quebramos as correntes de vícios, alcoolismo, drogas, pornografia, jogos do azar. Nós declaramos a verdade de que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós ordenamos que o desejo por essas práticas cesse e que o jugo do vício seja quebrado agora. Nós quebramos as correntes de dívidas e miséria financeira. Nós repreendemos o espírito devorador e declaramos que as janelas do céu se abrem, liberando a provisão e a sabedoria financeira sobre o teu povo, para que tenham o suficiente para si e para abençoar outros. Nós quebramos as correntes de maldições hereditárias e padrões de pecado que passam de geração em geração. Pelo poder do sangue de Jesus, que nos redimiu de toda a maldição da lei, nós declaramos que essa linha de herança maligna para aqui. Nós declaramos uma nova linhagem de bênçãos, de santidade e de serviço ao Senhor para as nossas famílias. Nós nos levantamos contra todo espírito de medo que tem paralisado o povo de Deus, impedindo-os de avançar nos seus propósitos. Medo do futuro, medo de falar, medo de testemunhar, medo de morrer. Nós brandimos a espada do Espírito, que diz: Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. E ordenamos que todo espírito de medo se retire das nossas vidas, das nossas casas e de nossas igrejas, em nome de Jesus. E agora, nós construímos um muro de fogo, uma cerca de proteção divina, ao redor de cada pessoa que ouve esta oração. Nós ativamos as promessas do Salmo 91, nós declaramos que habitamos no esconderijo do Altíssimo e descansamos à sombra do Onipotente. Dizemos do Senhor: Ele é o nosso Deus, o nosso refúgio, a nossa fortaleza e nele confiamos. Ele nos livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele nos cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estaremos seguros. A sua verdade é o nosso escudo e o nosso broquel. Portanto, não temeremos o terror de noite, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao nosso lado, e 10.000 à nossa direita, mas não chegará a nós. Somente com os nossos olhos contemplaremos e veremos a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o nosso refúgio. No Altíssimo fizemos a nossa morada. Nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma chegará à nossa tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a nosso respeito, para nos guardarem em todos os nossos caminhos. Eles nos sustentarão em suas mãos, para que não tropecemos com o nosso pé em pedra alguma. Nós pisaremos o leão e a cobra. Calcaremos aos pés o filho do leão e a serpente. Nós declaramos esta proteção sobre nossa vida, sobre nosso cônjuge, nossos filhos, nossa casa, nosso trabalho, nosso ministério. Nós selamos cada área de nossa vida com o sangue de Jesus
e declaramos que o inimigo não tem parte nem herança em nós. Somos propriedade exclusiva do Senhor, enquanto estamos nesta posição de intercessão e batalha. Talvez o seu próprio nome, ou o nome de um filho, de um cônjuge, de um amigo, esteja pesando em seu coração. A batalha pode parecer solitária, mas você não está só. Nós somos um exército, uma família. Por isso, eu quero convidá-lo a deixar o seu nome, ou o nome da sua família, nos comentários abaixo. Não é apenas para uma lista, é para que nós, como comunidade de fé, possamos levantar uns aos outros diante do trono da graça. Ao escrever seu nome, você está dando um passo de fé, entregando sua batalha à intercessão de seus irmãos. E nós nos comprometemos a levar cada nome diante de Deus, em nossas próximas orações. Juntos, somos mais fortes. Agora, meu irmão, minha irmã, tendo lutado o bom combate, tendo permanecido firmes na brecha, tendo usado a autoridade e as armas que Deus nos deu, nós não terminamos em exaustão, nós terminamos em exultação. A batalha pertence ao Senhor, e a vitória já foi conquistada por Ele no Calvário. Portanto, nós agora levantamos os nossos olhos do campo de batalha para o trono do Rei vitorioso. Nós cessamos de lutar com a força do nosso braço e começamos a celebrar a vitória que já é nossa pela fé. A noite da batalha pode ter sido longa e escura, mas nós já podemos ver, no horizonte da fé, os primeiros raios de uma nova alvorada. A atmosfera está mudando. O choro pode ter durado uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E esta não é uma esperança vaga, é uma certeza fundamentada na palavra imutável de Deus. Prepare o seu coração, pois a nossa última parte da oração não será um pedido, mas uma proclamação. Não será uma súplica, mas uma declaração profética da vitória de Deus, que já está em movimento em sua vida, em sua casa, em sua história. Vamos nos preparar para receber e declarar o amanhecer do triunfo do nosso Deus. Meu amado irmão, minha amada irmã, chegamos ao cume da montanha, atravessamos o vale da entrega, recebemos o bálsamo da restauração, nos firmamos no campo de treinamento da fé e lutamos o bom combate no vale da decisão. E agora, aqui neste lugar alto, a atmosfera muda. O som da batalha cede lugar ao hino da vitória. A tensão da luta se dissipa na serenidade do triunfo consumado. Levante os seus olhos. Veja com os olhos da fé, a noite já se foi. A alvorada da resposta de Deus rompeu em sua vida. Este não é mais um momento de pedir, mas de receber. Não é mais um momento de lutar, mas do celebre. É hora de profeticamente declararmos a vitória que Cristo conquistou por nós e que pela fé tomamos posse neste exato momento. Junte a sua voz à minha, não como um eco de esperança, mas como um trovão de certeza. Vamos chamar à existência as coisas que, aos olhos humanos, ainda não são, mas que no reino do Espírito já estão realizadas pelo poder de Deus. Com base na imutável palavra de Deus, eu declaro, e você declara comigo, a paz de Deus está restaurada em minha alma. A guerra interior cessou, a ansiedade que me consumia, o turbilhão de pensamentos que me atormentava, se calam agora diante da presença do Príncipe da Paz. A promessa de Filipenses 4:7 não é para o futuro, ela é para o agora, e a paz de Deus, que o incide tudo, o entendimento, está guardando o meu coração e os meus sentimentos em Cristo Jesus. Eu sinto essa guarda celestial se estabelecendo. Eu recebo essa paz que o mundo não pode dar nem tirar. Eu declaro que caminharei neste dia, e em todos os meus dias, não mais como um escravo da preocupação, mas como um filho que descansa na providência do Pai. O meu coração está tranquilo. Minha mente está serena, pois o meu Deus está no controle. A paz está aqui. Eu declaro, com toda a autoridade de um filho perdoado, as cadeias da culpa e da condenação foram quebradas para sempre. O peso do meu passado, as acusações do inimigo, as lembranças de minhas falhas não têm mais poder. Sabramem, eu me aproprio da verdade de 2 Coríntios 5:21, que diz que aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Eu não sou mais um pecador tentando ser bom. Eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu declaro o veredito do céu sobre a minha vida, conforme Romanos 8:33 Sanches. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Portanto, eu ando de cabeça erguida, não por arrogância, mas pela certeza do perdão. A vergonha se foi, a culpa se foi. Eu estou limpo, eu estou livre, as correntes caíram no chão. Eu declaro profeticamente,
a cura divina flui em meu corpo. E em minha alma neste momento, a obra da cruz foi completa. A palavra de Deus, em 1 Pedro 2:24, é uma verdade eterna. Pelas suas feridas fostes sarados. Eu mudo o meu vocabulário da súplica para recepção. Eu não estou mais pedindo para ser curado. Eu estou agradecendo porque, pela fé, eu já fui sarado. Eu libero essa verdade sobre cada célula, cada tecido, cada órgão do meu corpo. Eu libero a cura sobre as feridas da minha alma, sobre as memórias dolorosas, sobre os traumas que me prenderam. Onde havia dor, eu declaro alívio. Onde havia fraqueza, eu declaro a força de Cristo. Onde havia uma sentença de doença, eu a anulo pelo poder do sangue de Jesus. E declaro a vida abundante que Ele veio trazer. Eu recebo a minha cura agora pela fé, para a glória do nome de Jesus. Eu declaro, com uma voz que silencia todo o medo, eu sou corajoso e forte no Senhor. O espírito de timidez e covardia foi expulso de minha vida. Eu ando no poder, no amor e na moderação que o Espírito Santo me concedeu. Eu proclamo a verdade do Salmo 27. Como o hino da minha vida, o Senhor é minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Eu não temerei mais notícias, pois o meu coração está firme, confiando. Eu não temerei o futuro, pois o meu futuro está nas mãos do meu Pai fiel. Eu não temerei o homem, pois o meu Deus é maior do que qualquer poder na terra. Eu não temerei o inimigo, pois maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. O medo foi destronado. A fé reina em meu coração. Eu caminho em ousadia, eu declaro com gratidão, a bênção da provisão de Deus já chegou. Eu quebro toda a mentalidade de escassez, de falta, de miséria. Eu sirvo a um Deus que é dono de todo o ouro e de toda a prata. Eu sou filho do rei, portanto, eu me firmo na promessa de Filipenses 4:19. Meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Eu declaro que as portas de emprego se abrem, que as oportunidades de negócio surgem, que a criatividade para prosperar é liberada sobre mim. Eu declaro que as minhas dívidas são canceladas e que eu sou mais do que capaz de prover para minha casa e de ser uma bênção para os outros. Eu declaro que não andarei ansioso pelo que hei de comer ou vestir, mas buscarei primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas me serão acrescentadas. A bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, está sobre a minha vida, sobre a minha casa e sobre o meu trabalho. Eu sou abençoado para abençoar. Eu declaro com um brado de triunfo: o inimigo está derrotado. A batalha espiritual que travamos não terminou em empate. Terminou com a vitória esmagadora do nosso capitão, Jesus Cristo. Eu proclamo a verdade de Colossenses 2:15, que na cruz, Jesus, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. O diabo não tem mais armas legais contra mim. Seu poder foi despojado, suas acusações foram silenciadas. Eu me coloco de pé sobre a promessa de Romanos 16:20. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Eu vejo, pela fé, o inimigo esmagado debaixo dos meus pés. Eu declaro que a minha casa está protegida, minha mente está guardada, minha família está selada pelo sangue do Cordeiro. Todo o plano do inimigo contra mim é frustrado. Toda arma forjada contra mim não prosperará. Toda língua que se levantar contra mim em juízo, eu a condeno. Esta é a minha herança como servo do Senhor, e a minha justiça que dele procede, diz o Senhor. A vitória é minha, em nome de Jesus. E agora, com um coração transbordando, o que mais podemos fazer, senão agradecer? Pai, nós te agradecemos. Obrigado por nos ouvir. Obrigado por nos amar. Obrigado por lutar por nós. Obrigado pela tua palavra, que é a nossa arma e o nosso sustento. Obrigado pelo sangue de Jesus, que é a nossa redenção e a nossa proteção. Obrigado pelo Espírito Santo, que é o nosso consolador, guia e a garantia da nossa vitória. Nós te damos graças não apenas pelo que tu fazes, mas por quem tu és. Tu és a nossa rocha, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso libertador, o nosso curador, o nosso provedor, o nosso rei vitorioso. Toda a honra, toda a glória e todo o louvor pertencem a ti, agora e para sempre. Meu querido irmão, minha querida irmã, que essa jornada de oração, do quebrantamento ao triunfo, tenha selado em seu coração a certeza do amor e do poder de Deus. Que a obra que foi feita em seu espírito nesta manhã se estenda por todo o seu dia, por toda a sua semana, por toda a sua vida. E agora, receba esta bênção de envio sobre você,
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vá neste dia na força do Senhor. Caminhe na paz de Cristo. Viva na ousadia do Espírito Santo. Seja um testemunho vivo da vitória que você declarou hoje. Se esta oração foi a resposta de Deus que a sua alma ansiava, se você sentiu o toque do céu e recebeu a sua vitória pela fé, eu quero convidá-lo a fazer 3 coisas. Primeiro, compartilhe esta oração. Seja um portador de boas novas. Envie esta bênção para alguém que você ama e que precisa desesperadamente de uma intervenção de Deus. Segundo, se você ainda não faz parte da nossa família de fé, inscreva-se no canal para continuarmos juntos esta jornada diária. E terceiro, e talvez o mais importante, sele a sua vitória. Deixe o seu amém nos comentários abaixo. O seu amém não é apenas uma palavra, é o seu selo de fé. É a sua declaração pública de que você crê e recebe tudo o que Deus fez aqui hoje. Lembre-se sempre na rocha, a sua vitória é certa.